Miami, né? Aqui nós temos, né, Miami Douro, que é bem próximo aqui, né? Temos Paris Trocínio, que é bem do lado também, né? Temos Berlinzário, é tudo cidade muito próxima a nós aqui, né? Rosangelópolis, aí, dá para você ver, só cidade chique. Nós vamos hoje falar sobre algo muito importante, que deve ser o motor na vida da igreja, que é sobre o maior combustível que a igreja, aliás, o principal combustível da igreja, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Obrigado pelos 3 aleluia aí. O Espírito Santo de Deus é o maior combustível da igreja. Aleluia. Sem Ele, nós não saímos nem do lugar. Sem Ele, nós não avançamos. Sem Ele, a gente não consegue tirar nem um carro da garagem para fazer uma viagem. É por isso que de vez em quando você viaja e você precisa fazer algumas paradas estratégicas para abastecer o seu carro de novo, ou porque o combustível já está no final, ou porque às vezes tem pessoas mais inseguras, que não acreditam muito naquele medidor de combustível, ou às vezes ele está com um problema, porque isso inclusive já aconteceu comigo, de achar que tinha combustível, mas estava com... Alguém já passou por isso aí, né? Aquilo ali dá problema. Nós não podemos ficar na dúvida quando nós estamos tratando da missão da igreja. Combustível chamado Espírito Santo de Deus é o primordial e é o principal para você continuar a sua caminhada missionária como igreja, como homem, como mulher de Deus. Eu quero dizer para você que nesta manhã, você está diante de um grande posto de combustível, no qual a gasolina, ou etanol, ou diesel não vai faltar. Agora, você não pode ser daqueles que chegam e falam assim: coloca 10 conto para mim aí, né? Porque para muita gente a gasolina nunca aumentou, porque ele só continua colocando 10 conto, né? Com 10 reais você vai muito perto. Então aproveita que é de graça, já foi pago. Você aproveita e já chega logo para o frentista e diz assim: ó, enche o tanque aí. Aleluia. Eu quero dizer para a pastora que eu não tenho dificuldade com mover não, viu, pastor? Então eu vou estar aqui. Quem vai estar aqui na quinta e na sexta que também não tem, eu não tenho dificuldade com mover não, eu tenho dificuldade se não tiver o mover, aí eu tenho dificuldade. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Queria convidar você a pegar a sua Bíblia. E nós vamos ler Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, o seu celular, seu smartphone. Versículo 8. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pode assentar dando glória a Deus e aleluia. Nós conhecemos a história do avanço missionário da igreja. Nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos traz esta narrativa da expansão missionária da igreja após a morte, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E no livro de Atos dos Apóstolos é narrado as grandes experiências que a igreja começou a ter posteriormente à descida do Espírito Santo. Porque se nós formos estudar de forma minuciosa, você vai descobrir que
a igreja só passa a ter credencial de igreja depois que o Espírito Santo desce sobre ela. Aleluia. Então eu já quero começar dizendo que se nós não formos movidos pelo combustível que é o Espírito Santo, nós somos qualquer coisa, um aglomerado de pessoas, um ajuntamento, nós somos um clube social, mas se nós não tivermos sobre nós a presença do Espírito Santo de Deus, nós seremos isso, menos igreja. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus tem sido derramado sobre nós neste lugar, e nós não somos só um ajuntamento, nós não somos só uma aglomeração de pessoas, nós não somos só um clube social, nós não somos um lugar de divertimento, entretenimento, nós somos a igreja do Deus vivo, aleluia, movimentada pelo combustível que é o Espírito Santo. Eu digo isso nessa palavra introdutória, por quê? Porque é o Espírito Santo que faz com que a gente faça alguma coisa. Os meninos tocam e cantam aqui de forma maravilhosa, não por mérito próprio, porque não é meritocracia, não é porque Deus olhou para ele, olha que menino bonitinho, fortinho, né? Vou usar ele no teclado, né? Olha que menininha bonitinha, agora, né? Olha que lindinha, vou dar uma linda voz para ela. Não, meu irmão, não é por mérito, não é porque nós somos bons, é pela pura graça de Deus, aleluia. É pela unção de Deus que há em nós, que nós realizamos alguma coisa. Tem uma canção de Samuel Mariano que vai dizer: eu posso até pregar, mas a glória é de Deus. Eu posso até louvar, mas a glória é de Deus, aleluia. Então tudo que a gente faz, vem dele. Porque a própria Escritura diz: o homem não recebe coisa alguma, se lá do céu não for dado. Então esse dom maravilhoso que você tem, de falar em público, da oratória, esse dom maravilhoso que você tem de tocar um instrumento, tem pessoas que são autodidatas mesmo, nunca frequentaram uma escola de música, pegaram o instrumento e por ele mesmo eles aprenderam. Conhecem pessoas assim? De repente você é uma pessoa assim. Isso não é porque você é bom, isso é porque Deus é bom, aleluia. E tudo que nós temos e recebemos do alto, nós devemos usar para quê? Para a glória de Deus. Quando o texto diz que o Espírito viria sobre a igreja, sobre os discípulos, sobre os apóstolos, a gente observa o cumprimento de uma promessa, porque até então já havia sido dito anteriormente: permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a nossa primeira parada hoje, eu vou só inverter aqui, tá? A nossa primeira parada hoje diga comigo aí, Jerusalém. Me ajuda e fala mais alto aí, Jerusalém. Vou colocar de lá para cá, tá, gente? Me ajuda aqui, por favor. A Samaria tem um problema, não a Judeia. Diga assim, Jerusalém. Jerusalém é o lugar do ponto de partida. Jerusalém é o lugar onde tudo começa. Muitas pessoas, você conhece aquela pessoa que tem aquela gama assim de missão, que quer ir, que ama fazer a obra de Deus, que o sonho da pessoa, obrigado pastor, que o sonho da pessoa de repente é ser missionário na Europa, na África, no Oriente Médio, obrigado. Muitas pessoas sonham, muitas pessoas querem, mas esquecemos de fazer o dever de casa bem feito. Porque quando nós não fazemos o dever de casa bem feito, fica difícil. Porque o que legitima, o que nos dá credencial, é fazermos bem o dever de casa. Nós passamos por experiências diversas no ministério, nas quais pessoas dizem assim: pastor, pastora, o meu sonho é ser missionário. Ou eu sonho em ser um pastor, uma missionária, uma pastora, um evangelista. Aí você vai conhecer a realidade da pessoa. Ela não vem no culto de oração, não vem aos cultos dominicais, não participam de nada. É o tipo das 3 pessoas que tem dentro da igreja, básicas. É aquela pessoa que diz que sabe, né, que faz acontecer. A pessoa que vê acontecer. E o terceiro tipo de pessoa o que está acontecendo? Ele é da igreja, ele não faz acontecer, nem vê acontecer, ainda pergunta: o que está acontecendo lá? Então, quando nós não realizamos muito bem o dever de casa bem feito, isso não nos credencia a nós sairmos dos nossos limites para alçar voos mais altos. Comece a fazer muito bem feito o dever de casa. Aonde? No local onde você foi plantado,
no local onde você foi colocado por Deus. Dê o seu melhor, ofereça o seu melhor. A promessa de Deus viria sobre a descida do Espírito Santo sobre a igreja: recebereis virtude, recebereis poder, dínamos, recebereis poder, recebereis virtude, quando descer do alto o Espírito Santo. Você precisa entender que é um processo. O Espírito Santo só desce quando Jesus sobe. É mais ou menos esse movimento: um sobe e o Espírito Santo desce, para se cumprir uma palavra profética, para se cumprir uma profecia. E a igreja passa a ser igreja através do recebimento da descida do Espírito Santo, para eles começarem a testemunhar na primeira parada, em Jerusalém. Jerusalém, o centro dos acontecimentos religiosos da época. As pessoas iam cultuando ao Senhor em Jerusalém. Se você pegar os salmos, muitos salmos inclusive, são salmos que nós chamamos de cântico dos degraus, ou cânticos da subida, porque o povo subia para Jerusalém, que está acima do nível do mar, para cultuar ao Senhor, ao templo, pelo menos 3 vezes ao ano. Então, quando eles subiam, eles cantavam, eles entoavam. A maioria dos cânticos dos degraus, ou cântico da subida, são cânticos de adoração ao Senhor, enquanto o povo de Deus está peregrinando no deserto, na planície. Eu lembro um dos lindos salmos, que são os cânticos dos degraus, é o Salmo 121, que o povo vai dizer: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse Deus que habita, esse Deus que faz, é adorado. Então o povo sobe para Jerusalém para cultuar. Mas a expansão missionária da igreja parte de Jerusalém, ponto de partida. Às vezes nós queremos ir tão longe, às vezes e com coração bom, não é? Com coração bom, nós queremos ir tão longe. Nós queremos falar de Jesus em tantos outros lugares, em outras cidades, em outros estados, em outras nações, e não há problema algum nisso. É bom que se faça e é bom que tenha pessoas disponíveis a isso, mas nós não podemos esquecer de fazer o dever de casa em Jerusalém bem feito. Aleluia. Muitas pessoas dizem assim: eu não tenho oportunidades. A igreja metodista, ao menos as que eu conheço, é uma das igrejas que mais se dá oportunidade para a pessoa fazer o que ela sabe fazer. Agora nós precisamos entender se estamos realmente no lugar certo, na posição certa, no ministério certo. Porque é dom, é uma igreja de dons e ministérios, uma igreja de diversidade de dons, onde as pessoas podem crescer, onde as pessoas são, aliás, sim, treinadas para avançar, para crescer, para desenvolver o seu dom, o seu ministério, partindo de Jerusalém. Se nós não entendermos que Jerusalém é o nosso ponto de partida, é o dever de casa, é a nossa casa, é o lugar de onde nós vamos avançar e dar os primeiros passos, nós podemos até ser enviados para Samaria, para a Judéia, confins da terra, mas nós não daremos conta, porque é em Jerusalém que se cria um alicerce. É em Jerusalém que se cria uma estrutura, é em Jerusalém que se cria um fundamento, é de Jerusalém que parte toda a capacitação e treinamento que nós precisamos. As pessoas que pregam, as pessoas que louvam, as pessoas que têm ministérios, sejam pastorais ou ministério itinerante, elas sempre começaram de um lugar, de um ponto de partida. O Senhor está te chamando nesta manhã para você olhar para a sua Jerusalém, que é o primeiro lugar, que aí você pode dizer assim: a minha casa. Eu digo que o ponto ápice de qualquer ministério, seja ele pastoral, profético, é você poder colocar um púlpito na sala da sua casa e chamar a sua família para te ouvir pregando. É onde nós deveríamos ter a primeira preocupação, em dar-nos ouvidos, dizer assim: não, realmente. Quando nós conseguimos essa proeza, esse grande milagre, nós estamos preparados para qualquer missão. Porque não há sucesso ministerial algum que suporte ou que seja maior que uma derrota familiar. Ontem foi dito aqui na conferência de homens, das coisas que foram ditas que nós podemos dizer.
sobre isso. Às vezes não se tem tempo para a família, para os filhos, assim, envolvidos em ministérios, envolvidos em igreja, e nós cuidamos tanto das coisas de Deus, que esquecemos de nos relacionar com Deus, que é dono das coisas. E aí nós nos frustramos, porque se não temos uma Jerusalém bem definida dentro do nosso coração, nós vamos nos envolver nos ministérios, vamos nos envolver com as atividades, vamos nos envolver com as programações, mas somente com isso. Mas Deus nos chama para reavivar essa Jerusalém em nós, reativarmos esse tempo com Ele, esse tempo de intimidade, de relacionamento, porque o Espírito Santo já desceu sobre nós, aleluia. Tem uma canção linda, antiga, que diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, a tua alma viverá, aleluia. Porque é o Espírito Santo que age em Jerusalém, é o Espírito Santo que nos faz sair de um ponto de partida. Faça bem feito o dever de casa. Vem para cá, levanta a tua mão, se tem oportunidade ou não, louve aí de onde você está, adore, o teu tempo vai chegar, aleluia. A sua hora vai chegar, vai. Deus não está com os olhos tapados em direção a você. Deus está te vendo. Aliás, Ele vê mesmo, Ele vê tudo, todas as coisas. Então, quando nós definimos muito bem definido a nossa Jerusalém, o ministério fica mais leve, porque agora eu tenho uma credencial para poder dar o meu próximo passo. A igreja se preocupando muito, através inclusive do apóstolo Pedro, de pregar aos judeus, de pregar aos judeus, de pregar aos judeus, e naquela dissensão teológica ali de Pedro e Paulo, eu acho isso lindo, porque no meu entendimento, Paulo fora o apóstolo que mais entendeu o ministério e a mensagem de Jesus, porque todos os outros estavam reduzidos a Jerusalém, não é? São aos judeus, aos judeus, aos judeus, e Paulo com uma visão ampla, Paulo com uma revelação da graça de Deus, consegue alcançar dimensões extraordinárias. Ele entende que esse Jesus que veio, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que através inclusive de uma revelação dada nos lábios de Pedro, dizendo: tu és o Cristo, através dessa revelação o próprio Paulo, não Pedro, entende que Jesus não veio somente para os judeus, mas veio para todos quanto nele crescem, aleluia. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, oh glória. Então nós entendemos, dentro do ponto de vista de uma partida, a necessidade de resolvermos muito bem a nossa missão em Jerusalém. Como é que está a sua missão em Jerusalém? O pregador, está difícil. Lá em casa só não sabe, para colocar um púlpito lá para pregar, quando eu falar que eu que sou o pregador, não vai querer ficar ninguém dentro de casa. Então nós temos aí um problema. Detectamos uma anomalia. Um problema muito sério para nós tratarmos. Quem está entendendo? Porque o glória a Deus nessa hora some, o aleluia vai embora, né? Quem está entendendo, diga amém. Tem comida que a gente não gosta, mas a gente tem que comer, né? Vamos resolver a nossa Jerusalém. Vai nos credenciar a nós darmos os nossos próximos passos, aleluia, oh glória. E é tão lindo quando a gente vê isso, que está resolvida, a minha Jerusalém está resolvida dentro de mim, no meu coração, e eu vou conseguir dar agora os próximos passos. Existia uma preocupação, pastora Rosângela, no coração dos discípulos, dos apóstolos, porque eles não tinham mais aqui a presença física de Jesus. Lá em João 14 vai fazer a narrativa da despedida de Jesus dos discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar para que onde eu estejais vós também. Tomé diz: mas nós não sabemos o caminho. Mostra-nos o caminho, Senhor. Disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. São chaves que nós recebemos. Então a presença física, posteriormente a um discurso de despedida de Jesus, deixa o coração dos apóstolos angustiados. Como que nós vamos conseguir agora sem a presença dele? Mas ele prometeu: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, aleluia, oh glória, aleluia, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe por que você superou aquela perda importante que você teve na sua família?
Sabe por que você superou aquele emprego que você perdeu, aquela porta que se fechou? Sabe por que você superou aquela frustração, aquela decepção? É por causa do Consolador, aleluia. Porque como diz aquela canção, nem era para você estar aqui, mas olha você aqui, oh glória, olha você aqui nesta manhã, olha você aqui nesta manhã, levanta a tua mão e diga assim, eu estou aqui Jesus, diga eu estou aqui Jesus, você está aqui, e louvado seja o nome dele por isso, porque nem era para a gente estar aqui, contando das lutas, das decepções, das frustrações, das diversas perdas, mas ele prometeu que estaria conosco, todos os dias, até a consumação do século, aleluia. Ele está com você, o Espírito Santo de Deus está com você, é por isso que você caminha, é por isso que você está aqui nessa manhã, mas talvez, você está aqui nessa manhã, com seu combustível assim, quase no final. O que acontece quando o nosso carro está acabando o combustível? A maioria dos carros acende o quê? A luzinha de reserva. O que aquela luz de reserva quer dizer para você? Ó, toma cuidado. Você precisa parar no posto de combustível, porque senão daqui a pouco você vai ficar a pé. E se você e a gente é teimoso, né? Não, ainda dá mais um pouquinho, né? Tem mais alguém assim, aqui nessa manhã? Ainda vai mais um pouquinho, né? A gente vai. Aí vai mais um pouquinho, não, a reserva, aí tem gente que é cheio de fé, né? Não, a reserva desse carro aqui é grande, aí vai andando, e vai até uma hora que vai dar ruim, não vai dar bom, como diz o outro, aí você vai ficar o quê? A pé, e quando a gente fica a pé, a gente resolve as coisas como? Só através de ajuda, e na nossa vida espiritual, às vezes aconteceu isso com a gente, alguém nos viu no meio do caminho parado, sem saber o que fazer, sem dinheiro para colocar gasolina, mas veio alguém enviado de Deus e diz assim, eu estou com um galãozinho de 5 litros, eu vou ali buscar para você, oh glória a Deus, gente, isso já aconteceu comigo, isso é uma maravilha de Deus, o camarada passar, igual um dia o camarada passou, nunca vi o motoqueiro, e tá aí me conhecia, mas eu não conhecia ele, a minha esposa, a Marina, está aqui hoje, ela acha engraçado isso, as pessoas às vezes conhecem a gente, mas nós não conhecemos, o cara parou de moto, e tá já de cara, falou assim, pastor, tudo bem? Eu já assustei, que eu não sabia quem que era, né? Então, quer dizer, ele me conhece, eu falei, tudo bem, meu irmão, graças a Deus, Pai do Senhor, ô glória, aleluia, que quando a tua pé, rapaz, acabou aqui, eu vou buscar para o senhor a gasolina, dá o dinheiro aqui, deu o dinheiro, não, a confiança, ele foi, voltou, e tal, Deus abençoe, Pai do Senhor, varão, muito tempo que eu não vejo o Senhor, é verdade, igualmente, Deus te abençoe também, aí quando passa tudo, aí a minha esposa entra no carro, quem que é? Não tenho a mínima ideia, aí eu prefiro, Magda, achar que são os anjos que o Senhor vai colocar no nosso caminho, né? Quando nós estamos sem combustível, nós precisamos de ajuda emergente, nós precisamos de alguém que nos socorra. Uma das últimas palavras que eu recebi de Deus, lá em 2002, dizia assim, eis que eu envio diante de ti um anjo, para que te guarde neste caminho, aleluia, e é este anjo às vezes que nos guarda, que nos socorre, que nos faz sair do nosso lugar de limitação, porque Jerusalém é muito bom, é desafiador, mas a nossa próxima parada, e agora possivelmente vou fazer todo com cuidado para que a Judeia não caia por terra, é a nossa Judeia. A Judeia, ela fala muito de transpor limites físicos, geográficos, porque em determinados momentos Deus nos usa por uma estação, por um tempo, por um ciclo, em um lugar X. Mas se temos em Deus uma promessa de que o lugar X é apenas um ponto de partida, Deus vai nos fazer chegar no lugar Y, aleluia, você entendeu? Se temos um ponto de partida que é Jerusalém, mas existe uma promessa de Deus que também Judeia precisa ser alcançada, essa preocupação do coração de Deus faz com que o próprio Deus, de forma intencional, busque alguém para chegar em Judeia, busque alguém para sair de Jerusalém, e nesta manhã, o Espírito Santo de Deus está olhando para algumas pessoas aqui, aleluia, e está dizendo assim, daqui a pouquinho eu vou te chamar, ô glória, daqui a pouquinho eu vou te chamar, hein, ó, e ele não chama gente desocupada não, eu vou provar para você, e vendo Jesus que os homens estavam pescando, trabalhando, disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas, não estava desocupado, estava trabalhando, então o Espírito Santo de Deus está como um radar aqui nessa manhã, e está dando um zoom em algumas pessoas, e vai, e volta.
vai e volta. Ninguém pode resistir quando o Espírito Santo de Deus toca aqui dentro de nós, aleluia, e nos traz o desafio de darmos mais um passo avanço. O segundo limite é esse, é testemunhar, porque a virtude vem, o poder vem para que as pessoas sejam testemunhas. Quem já foi testemunha de alguma coisa aqui sabe, às vezes testemunhar não é uma coisa muito fácil, porque testemunhar você tem que contar a história de forma fidedigna, da forma com que ela realmente aconteceu. Uma testemunha não pode falar o quê? Mentira. Não pode inventar e nem acrescentar nada na história. É exatamente isso que Jesus está dizendo quando o Espírito Santo desce aos discípulos. Aquele povo está dizendo: vocês precisam contar exatamente o que vocês viram e vivenciaram. Aleluia, oh glória. Não inventem história, não criem causos, não aumente a nota de $1, não tente esticá-la, ela é o valor que ela é e pronto. Nós não precisamos inventar, a história já foi contada, aleluia, a história já foi narrada, a narrativa ela é linda. Jesus, o Filho de Deus, nasceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, aleluia, e Ele prometeu que viria para buscar a sua igreja, oh glória. Essa mensagem pura, genuína, sem acréscimo. Ele curou, oh glória, Ele libertou, aleluia, Ele ressuscitou, maravilha. Essa é a história que nós como testemunhas precisamos contar. Já contamos em Jerusalém, mas agora precisamos dar esse próximo passo, de anunciar essa história em Judeia, de anunciar a história dessa outra parte geográfica, dessa região. E quando a gente olha para a história de Judeia, em alguns casos, a Judeia se referia a toda a região da Palestina, ou seja, já era um outro estado. Então você sai de um estado para o outro. Vamos trazer para cá, conjectura aqui mais moderna. Qual é o nosso estado aqui em Muriaé? Pelo amor de Deus, em geografia aí, ó. Você está onde? Qual estado? Ah, tá bom. Só aí está na escola direitinho. Apesar de nós estarmos muito perto e próximo do estado do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo, e também da Bahia e de Goiás, porque Minas Gerais é imenso. A nossa Jerusalém é limitada a um lugar, mas quando o Espírito Santo desce, diz assim: não é só um lugar, não é só uma região, aleluia, são outros estados. Aliás, essa é a proposta da Igreja Metodista Central, alcançar não só Muriaé, alcançar o estado de Minas Gerais, alcançar os estados brasileiros vizinhos, alcançar nações inteiras. A pastora nunca escondeu sobre o centro de treinamento que nós sonhamos em ter aqui. É ter uma visão macro, mas sabendo que o grande desafio é nós realizarmos o nosso deverzinho de casa muito bem feito. É o arrozinho com feijão, que nunca falta, que é bom, que mata a nossa fome. E vamos incrementando, e vamos colocando mais coisa robusta nessa alimentação. Vamos colocar lá um feijão tropeiro, vamos colocar lá uma feijoada, vamos colocar lá um frango assado, ô glória, quem está com fome aí vai dando glória, e vamos alimentando, para a gente ter força o suficiente para dar o próximo passo, sair de um estado geográfico e irmos para outra localização geográfica, alcançarmos outros estados. Jerusalém for alcançado, você vai ler isso no livro de Atos. Agora a Judeia é alcançada também, Lucas capítulo 1, versículo 5. Certamente os discípulos não poderiam e nem deveriam se contentar apenas em testemunhar a Jesus somente em Jerusalém, pois o Evangelho deveria se espalhar e ser anunciado ao redor, ou seja, ser anunciado também na Judeia. Não era uma questão local, não era uma questão apenas pontual. Então, quando a gente traz isso para os nossos dias, onde se encontra a nossa Judeia? Percebemos no relato do livro de Atos dos Apóstolos que através do Espírito Santo, a sua descida, o Evangelho se espalhou por toda a Judeia, ou seja, por todo o estado e as cidades vizinhas de Jerusalém. Deixa eu conjecturar para você entender, é como se a nossa cidade de Muriaé fosse Jerusalém, e como se o Evangelho estivesse sendo pregado só aqui, presta atenção, e aí Deus começa a usar pessoas para pregar o Evangelho em Jerusalém, mas chega um certo momento que Deus diz assim, ó, tem cidades vizinhas,
Nós temos Eugenópolis, nós temos Patrocínio, nós temos Itapiruna, nós temos Leopoldina, Cataguases, que ainda não se foi pregado o Evangelho. Quem aqui está disposto a ser enviado para essas cidades? Aí a pessoa diz, o Espírito Santo já falou comigo. O outro levanta e falou assim, pode contar comigo. O outro vira, eu estou aqui. E aí as pessoas começam a ser enviadas. Aí também sai de Jerusalém e começa a ser pregado também na Judéia, em cidades vizinhas e em estados vizinhos. Está entendendo? Eu estou desenhando e colorindo para você entender, muito bem entendido aqui. Então, quando o desafio é nós sairmos de Jerusalém, a nossa missão aumenta, assim como a nossa responsabilidade. Mas há necessidade de sairmos de Jerusalém. E existe essa necessidade de tirarmos os nossos pés de Jerusalém, de darmos os nossos passos em direção à Judéia, cidades vizinhas, estados vizinhos. E na nossa próxima parada, na nossa viagem, nós estamos agora em, diga assim, Samaria. Diga, Samaria. Que combustível é esse que sai de Jerusalém, passa pela Judéia e agora leva a igreja até Samaria? Qual é o nome desse combustível? Eu falei iniciando aqui, como é que é o nome? Espírito Santo. Ele prometeu, eu vou mandar sobre vocês o Espírito Santo, que é o combustível que vocês precisam, aleluia. Vocês não precisam de mais nada, não precisam ter estudo, não, vocês só precisam da presença do Espírito Santo de Deus. Às vezes quando eu falo, da questão do estudo, e eu sou dado muito ao estudo, eu gosto de estudar, gosto e continuo estudando até os dias de hoje, mas o estudo não é aquilo que nos credencia para sermos o que nós somos em Deus, porque as pessoas, pelo menos que mais me influenciaram, pastora, foram pessoas que nunca sentaram numa cadeira de escola, mas que quando elas começaram a abrir a sua boca, saíam como labaredas de fogo, aleluia, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a diferença, aleluia. É o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Às vezes sem o Espírito Santo a gente consegue só encenar, viver um personagem, que não quer dizer nada a nosso respeito. Mas Deus não nos chamou para vivermos de personagens e nem de teatro. Deus nos chamou para sermos discípulos e discípulas que testemunham de forma fidedigna tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele realizou. Saímos de Jerusalém, o combustível nos leva para a Judéia. Esse mesmo combustível leva a igreja a uma outra estação, chamada Samaria, estado vizinho da Judéia. Aliás, Judéia e Samaria não são somente estados vizinhos, são estados rivais. Existia uma rivalidade geográfica, existia uma rivalidade religiosa, existia uma rixa muito grande entre eles. Então, quando Jesus, na descida do Espírito Santo, promete que eles iriam avançar, sai de Jerusalém, Judéia, e quando vai para Samaria, com a proposta de Samaria, Jesus está dizendo assim, não importa a quem, não importa aonde, e não importa a quantos, o Evangelho precisa ser pregado, aleluia, oh glória. O Evangelho precisa ser anunciado. Às vezes nós queremos grande plateia, né? E abrimos mão, às vezes, de pregar. Lá no nosso GP, abrimos mão, às vezes, de pregar para 2, 3 pessoas que estão no nosso grupo de pastoreio. Valorize. Porque se você ganha uma pessoa, essa pessoa pode ganhar 20, pode ganhar 100. E isso, olha para mim aqui, isso entra na sua contabilidade. Aleluia. Deus não tira esse crédito. Isso entra na sua contabilidade, porque você investiu. Então, quando saímos de Jerusalém, vamos Judéia, vamos Samaria, o Espírito Santo está dizendo assim, não há limites para a pregação. São povos rivais, são pessoas que não se dão umas com as outras, mas é o Evangelho que faz o coração de um se converter ao coração do outro, aleluia. É o Evangelho de Cristo Jesus que faz as pessoas aceitarem umas às outras nos seus corações. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo isso, essa profecia, essa palavra linda, essa expansão missionária, desse segmento do ministério de Jesus acontecendo, Jerusalém, Judéia, Samaria. As pessoas começam a pregar, os discípulos começam a anunciar,
Pedro vai pregar, 3.000 pessoas se convertem, aceitam Jesus. Filipe vai para pregar em Samaria. Alguns abrem mão de estarem em lugares imensos para pregar, para 1, 2. O Evangelho de Jesus é a salvação para todos quanto nele crê. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, é o mesmo que o Espírito Santo estivesse dizendo assim: a partir de agora, vocês estão prontos, estão credenciados, vocês podem ir, aleluia, eu garanto vocês na missão, oh glória, eu garanto vocês lá na frente. A nossa Samaria são os estados vizinhos que nós não alcançamos, estão distantes de nós, às vezes pela limitação de obreiros, mas às vezes pela omissão de obreiros. Muita gente, mas ao mesmo tempo pouca mão de obra. O Espírito Santo está chamando algumas pessoas aqui hoje para dizer: ei, meu filho, arregaça as mangas da sua camisa, vamos fazer a obra de Deus, aleluia, vamos servir ao Senhor em alguma área, oh glória. Todos vocês, sem exceção, todos nós aqui, sem exceção, temos ao menos alguma coisa para oferecer no reino de Deus e servir, aleluia. Todos, sem exceção, todos, sem exceção, temos algo para dispor ao reino de Deus. Mas o inimigo das nossas almas quer fazer com que a gente aceite ao contrário. Pessoas às vezes entram aqui, o inimigo sopra no coração, na mente dela: quem é você para estar nesse lugar? Quero dizer para você que você é filho de Deus, aleluia, que você é filha de Deus, oh glória, porque até o nome de desviado somos nós que damos. Porque quando alguém que está afastado do Evangelho passa lá do outro lado da calçada, a gente diz assim: olha lá é um desviado, uma afastada. Jesus não olha assim para ele, Jesus olha assim: ah, vai um profeta meu, ele só está passando um tempo difícil, aleluia. Nós rotulamos as pessoas, mas lá vai um profeta de Deus. E graças a Deus que Deus não desiste da gente, oh glória. Graças a Deus que Ele não desistiu de mim, graças a Deus que Ele não desistiu de você aqui nessa manhã, oh glória. Ele não desistiu de nós. Saímos de Jerusalém na nossa viagem, pelo Espírito Santo chegamos à Judeia, pelo Espírito Santo chegamos a Samaria. Isso tudo na narrativa de Atos capítulo 1, versículo 8. E para a gente encerrar, terminou aqui, gente, Jerusalém, Judeia e Samaria, a viagem acabou. Agora a gente tem uma viagem mais longa para a gente fazer. Aonde que a gente está indo? Aonde? Diga assim: confins da terra. Diga: confins da terra. Eu vou contextualizar para você, depois eu vou aplicar a palavra para agora. Confins da terra se aplica em Atos 1:8, numa palavra profética, mas na praticidade daquilo que aconteceu como verdade na vida do apóstolo São Paulo. Porque foi Paulo o grande apóstolo a pregar aos gentios. Paulo foi o grande apóstolo que cumpriu geograficamente o que fora predito em Atos 1:8. Vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão testemunhar em Jerusalém, Judeia e Samaria, mas também até os confins da terra. Confins da terra para aquele tempo, eu estou contextualizando, era a chegada do Evangelho em lugares que nunca poderia se chegar, humanamente falando, racionalmente falando, naturalmente falando. Seriam 2 lugares em específico: no mundo grego e no mundo romano. Paulo vai pregar aos gentios, nas suas lindas viagens missionárias, vivendo naufrágios, sendo açoitado, sendo preso, sendo apedrejado, sendo insultado, todo o tempo pregando a palavra, para se cumprir o que tinha sido dito em Atos 1:8. O confins da terra está esperando o Evangelho chegar. E é você, Paulo. Lembra quando Saulo de Tarso literalmente cai do cavalo na história de Atos 9? Literalmente cai do cavalo. O maior paradoxo da Bíblia, ao meu entendimento, é um cara que precisa ficar cego para enxergar. Ele fica cego e os seus olhos espirituais se abrem. Que coisa maravilhosa. Deus tira a visão dele, a física, e abre a visão dele espiritual. Ananias vai e encontra ele, nós sabemos a história, e o batiza. Passado 12, 13 anos após a sua conversão, ele começa a pregar.
Mas o que me chama a atenção, pastor Eleco, é o que Ananias fala com eles, porque Jesus fala assim: diga para ele, para o meu servo Saulo, que eu vou mostrar para ele o quanto importa padecer pelo meu nome. Eu fico pensando que todas as vezes que Paulo levava uma chibatada, uma chicotada, um apedrejamento, eles deviam pensar assim: o Ananias me avisou lá atrás que eu ia sofrer isso. É por isso que muitas pessoas frustram quando vêm para o caminho do Senhor, porque não são preparadas e treinadas para a adversidade. E quando enfrentam as lutas, o sofrimento, querem abrir mão de tudo, querem chutar o pau da barraca logo. Mas Jesus não nos prometeu vida fácil. Ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque isso tudo aí eu já venci, aleluia. Vamos para encerrar. Paulo chega lá, prega em Antioquia. Aliás, o primeiro lugar onde as pessoas foram chamadas de cristãos. Foi Paulo que chegou lá com o evangelho. A ponto das pessoas começaram a andar nas ruas, os nossos irmãos, e aquele povo de forma pejorativa, tá? Dizia assim: ah lá os cristãos. Ah lá os cristãos. Ah, vamos para o dia de hoje, gente. Acho que já passou isso, né? Você vem para a igreja, coloca a rapadura debaixo do braço, aí o outro fala assim: ah lá, virou crente. Ah lá, passou para a igreja. Eles falam assim: passou para a igreja. Interessante essa expressão, né? Ah lá, passou para a igreja. Glória a Deus que você passou para a igreja. Oh, aleluia! Entregou a sua vida para Jesus. E as pessoas dizem de forma pejorativa: ah lá os cristãos. Ah lá aqueles que se parecem com Jesus. Que comparação maravilhosa, meu Deus. Ah lá. O evangelho chega a Roma. Antioquia, Roma. Confins da terra. Contextual, tá, gente? Geográfico. O evangelho nunca poderia chegar em lugares assim. Aliás, foi em Roma, através da perseguição dos impérios romanos, que a igreja sofreu as suas maiores perseguições. Nossos irmãos eram lançados nas arenas para serem devorados vivos pelos leões que jejuavam 10, 15, 20 dias. Pais, mães, crianças, bebês de colo eram devorados vivos. E as pessoas na plateia aplaudindo e vibrando com a morte dos nossos irmãos, aqueles mártires. Nossos irmãos eram presos, açoitados, nossos irmãos eram escravizados, nossos irmãos eram literalmente expostos à vergonha, mas em momento algum negaram a cruz, aleluia, oh glória, aleluia, porque eles entenderam: não, nós saímos de um lugar muito longe, a gente saiu lá de Jerusalém, agora a gente está aqui em Antioquia, a gente está aqui em Roma, ele falou com a gente lá, nós passamos pela Judéia, pela Samaria, nós chegamos aqui no confins da terra, ele prometeu que estaria com a gente, ele está, não, nós não vamos largar a mensagem da cruz, não, aleluia. Isso é coisa para Deus. O evangelho se expande, a igreja cresce, porque quanto mais a igreja apanhava, mais a igreja crescia. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Batia, crescia. Apanhava, crescia. Perseguida, avançava. Aleluia. Sabe o que Deus está querendo dizer para você aqui nessa manhã? Está apanhando, meu filho? Avança. Está sofrendo? Estão falando? Vai pregando. Sai da Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria, não para não, vai avante, vai avante, vai avante. Porque geograficamente ainda precisamos alcançar alguns lugares ao redor do mundo. No Brasil, inclusive, quem trabalha nas missões indígenas aí sabe. Nós tivemos um grupo que no ano passado aqui da Central foi realizar a missão nos Ribeirinhas lá no Amazonas, no barco que a igreja tem. Muitos lugares precisam receber essa boa nova. E eu quero encerrar como eu iniciei, do nosso ponto de partida. Porque seria injusto e até de forma equivocada eu te convidar para ir para os confins da terra. Talvez a prática da mensagem aqui hoje seria te fazer um convite a trazer à sua memória, ao seu coração, uma reflexão, uma introspecção, algo de dentro para fora em relação à sua Jerusalém. Você percebeu que é processual? Você percebeu que nós temos um ponto de partida e nós temos um caminho muito bem definido? E Atos 1:8 é a predição de tudo aquilo que aconteceu nos 28 capítulos de Atos. A história acabou? Fique em pé, por favor. O Espírito Santo te convida para viver o Atos 29.